Imagine que você está fazendo tudo certo na sua vida cristã. Você acorda cedo para orar, dedica tempo para ler a Bíblia todos os dias, frequenta fielmente os cultos da igreja, participa de grupos de oração e até jejua regularmente. À primeira vista, parece que você está crescendo espiritualmente e está mais perto de Deus do que nunca. Mas agora, pense profundamente. E se, apesar de todas essas práticas, você estivesse se afastando de Deus sem perceber? E se sua vida espiritual estivesse sendo guiada mais pelo costume do que pela comunhão? Parece contraditório, não é? Mas é justamente aí que se esconde uma das armadilhas mais sutis e perigosas da caminhada cristã. Hábitos que parecem piedosos, mas que, se praticados com a motivação errada, podem se tornar barreiras entre você e o coração de Deus. Esses hábitos não são necessariamente pecaminosos aos olhos humanos. Na verdade, muitos deles são celebrados dentro das comunidades cristãs. São ensinados, aplaudidos e imitados. Mas quando examinamos à luz da palavra de Deus, descobrimos que podem esconder intenções distorcidas, corações endurecidos ou um desejo de reconhecimento maior do que o desejo de transformação. Você já se perguntou se o seu zelo espiritual está realmente alinhado com o coração do Pai? Ou será que, sem perceber, você se tornou mais religioso do que relacional? Mais preocupado em parecer piedoso do que em realmente ter intimidade com Deus? A verdade é que o inimigo não precisa tirar a Bíblia das suas mãos para afastá-lo do Senhor. Ele só precisa convencê-lo a interpretá-la da maneira errada. Ou pior, ele pode usar você para defender verdades com um coração frio, como se a correção bíblica justificasse a falta de amor, humildade e compaixão. O diabo sabe que um coração orgulhoso, envolvido em linguagem piedosa, pode fazer mais estrago do que uma heresia escandalosa. E é aí que muitos cristãos se perdem. Eles não estão fugindo de Deus intencionalmente, mas estão caindo em uma espiritualidade vazia, superficial, centrada no fazer e não no ser. Hábito 1. A religiosidade sem relacionamento. Comecemos pelo primeiro hábito, a religiosidade sem relacionamento. Este, talvez, seja um dos maiores perigos da vida cristã nos dias de hoje. Por quê? Porque é fácil de disfarçar. Aos olhos dos outros, parece que está tudo bem. Oramos, lemos a Bíblia, frequentamos os cultos, participamos de atividades e até servimos em diferentes ministérios. Tudo parece correto externamente, mas internamente algo está quebrado. O coração está seco. A intimidade com Deus se diluiu entre deveres, exigências, compromissos e uma rotina que, embora religiosa, carece de vida e da presença dele. A espiritualidade se torna mecânica, programada, até automática. E o mais perigoso de tudo é que podemos passar anos nessa condição, sem perceber. Ler a Bíblia diariamente pode se tornar facilmente apenas um cheque na lista de deveres cristãos. Orar pode acabar sendo apenas uma repetição de frases decoradas, sem emoção, sem sinceridade, sem escuta. Ir à igreja pode se tornar apenas um evento social. Cumprimentamos os irmãos, sorrimos, levantamos as mãos durante o louvor, mas saímos da mesma forma que chegamos. Buscamos aprovação, aceitação, reputação. Mas e Deus? Onde Ele está no meio disso tudo? Onde ficou o silêncio, o segredo, o temor santo diante da sua voz? A religiosidade se alimenta do fazer, mas o relacionamento se edifica no ser. Deus não quer o seu desempenho, Ele quer o seu coração. Jesus confrontou esse tipo de espiritualidade vazia várias vezes nos evangelhos. Os fariseus eram especialistas nas escrituras, conheciam a lei, oravam em público, jejuavam regularmente, mas seus corações estavam longe de Deus. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Essa é uma imagem dura, mas reveladora.
Será que podemos estar caindo nesse mesmo padrão sem perceber? Será que estamos tão ocupados em parecer piedosos que esquecemos de ser filhos? A parábola do filho pródigo nos traz um exemplo poderoso. Todos conhecem o filho rebelde que foi embora, gastou sua herança e voltou humilhado para o pai. Mas poucos prestam atenção no filho mais velho. Ele nunca saiu de casa, sempre foi obediente e trabalhador. No entanto, não conhecia o coração do pai. Quando o irmão voltou e foi recebido com alegria, sua reação revelou sua desconexão. Inveja, ressentimento, julgamento. Quantos de nós estamos na casa do pai, mas não desfrutamos do seu abraço? Quantos vivem cumprindo regras, servindo, mas com um coração cheio de reclamação e distância? Paulo advertiu Timóteo sobre tempos difíceis, em que haveria pessoas que terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. 2 Timóteo 3:5. Não se trata apenas do que fazemos, mas do porquê fazemos e de onde vem nossa motivação. Uma fé sem poder é uma fé sem presença. Uma fé que não transforma é apenas religião. Agora pare um momento. Feche os olhos. Seja honesto consigo mesmo. Como está o seu relacionamento com Deus? Quando foi a última vez que você sentiu sua presença de forma real, tangível, viva? Quando foi a última vez que abriu a Bíblia, não para cumprir uma meta, mas para ouvir a sua voz? Quando foi a última vez que orou e chorou, não por angústia, mas por amor? Sua fé está conectando você com o Pai, ou apenas mantendo você ativo externamente? Comente aqui embaixo. Você já notou sinais de religiosidade na sua vida? O que você faz para manter viva sua relação com Deus no meio da rotina cristã? Compartilhar sua experiência pode ajudar muitos que estão lutando com o mesmo problema. E lembre-se, Deus não busca perfeição, Ele busca sinceridade. Ele não espera de você uma vida sem erros, mas um coração que o busca de verdade. Hábito 2. O orgulho espiritual. O segundo hábito é ainda mais sutil e enganoso: o orgulho espiritual. Ele tem aparência de piedade, se veste de zelo, de santidade e até de autoridade espiritual. Mas, no fundo, é alimentado por um coração que se esqueceu de que tudo o que temos vem da graça de Deus. O orgulho espiritual se manifesta de formas tão refinadas que muitas vezes não o percebemos em nós mesmos. Ele se esconde atrás de nossas convicções, se camufla em nossa paixão pela verdade e se refugia na nossa fidelidade às doutrinas. Mas seus frutos sempre revelam sua origem: comparação, julgamento, autossuficiência e falta de compaixão. Esse tipo de orgulho nos leva a medir nossa espiritualidade, comparando-a com a dos outros. Olhamos para outros cristãos e, em vez de demonstrar misericórdia, levantamos barreiras invisíveis. Pensamos: eu não cometeria esse erro. Eu já superei essa fase. Eu tenho uma vida devocional constante. Até mesmo nossas orações podem vir desse lugar, não de amor, mas de uma superioridade silenciosa. Jesus confrontou exatamente isso nos fariseus. Eles cumpriam a lei, eram estudiosos, oravam em público, davam o dízimo, mas seus corações estavam longe. Não reconheciam sua miséria espiritual. Achavam que estavam saudáveis e, por isso, não percebiam sua necessidade do médico. Já se pegou menosprezando alguém que está começando na fé? Já sentiu impaciência com os erros de outros cristãos, como se você já não precisasse de graça? Já pensou que sua maturidade espiritual coloca você em um nível superior? O orgulho espiritual endurece o coração e impede o quebrantamento. Nos faz parar de chorar pelos nossos próprios pecados, porque estamos ocupados demais julgando os pecados dos outros. A Bíblia é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O orgulho espiritual não só é inútil, é perigoso, porque nos faz acreditar que estamos bem quando, na verdade, estamos vazios. Agora pare e examine seu coração. Você já se gloriou na sua fé?
Já se sentiu mais maduro do que outros na igreja? Já usou seu conhecimento bíblico para julgar em vez de curar? Comente aqui como você tem lutado contra o orgulho espiritual. O que Deus já fez para quebrantar seu coração e lembrar você da dependência dele. Sua história pode ajudar outros que lutam contra esse mal silencioso. Hábito 3. A obediência motivada pelo medo. Este hábito é um dos mais dolorosos porque distorce algo essencialmente bom: a obediência. Obedecer a Deus sempre parece algo correto e espiritual, mas a pergunta é: qual é a motivação por trás dessa obediência? Estamos obedecendo por amor ou por medo? Muitos cristãos vivem presos ao medo. Medo de errar, medo de não fazer o suficiente, medo de decepcionar Deus, medo do inferno, medo de perder bênçãos se não orarem o suficiente. E isso gera uma relação distante da graça. Mas a verdadeira obediência nasce do amor. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. Ele não disse: "Se tiverem medo de mim", mas "se me amarem." Se você sente que sua fé tem sido um peso em vez de uma alegria, talvez esteja preso a esse hábito. Pare e reflita. Sua obediência vem do amor ou do medo? Comente aqui sua experiência. Como Deus tem ensinado você sobre sua graça no meio dessa luta? Seu testemunho pode libertar outros. Lembre-se, Deus não quer servos aterrorizados, mas filhos confiantes no seu amor. Hábito 4. Ativismo espiritual. Chegamos ao quarto hábito, e embora muitos o confundam com maturidade e compromisso, ele pode se tornar uma armadilha sutil: o ativismo espiritual. Isso acontece quando estamos tão envolvidos em atividades dentro da igreja, ministérios, reuniões, ensaios, cultos, que acabamos perdendo nosso tempo secreto com Deus. E o problema não é algo evidente. Muitas vezes acreditamos que estamos fazendo o correto, afinal, estamos servindo ao reino. Mas se não tivermos cuidado, o que parece nobre pode se tornar uma máscara por trás da qual escondemos um coração cansado, sedento de intimidade e direção. Quantas vezes enchemos nossa agenda com coisas de Deus, mas deixamos de lado o Deus dessas coisas? Esse hábito se alimenta do desejo de sermos úteis, de nos sentirmos importantes. Sem perceber, começamos a medir nossa espiritualidade pela quantidade de coisas que fazemos para Deus. Mas isso nunca foi o centro do Evangelho. Deus não busca obreiros frenéticos. Ele busca filhos rendidos. Antes de Marta se preocupar com o serviço, Maria se sentou aos pés de Jesus. Marta não estava fazendo algo errado, mas perdeu o essencial. E essa é a realidade de muitos cristãos hoje, correndo de um lado para o outro, envolvidos em tudo, mas desconectados do Pai. Tornamo-nos especialistas em servir, mas esquecemos como ouvir. Você já se sentiu assim alguma vez? O ativismo espiritual também pode gerar uma identidade falsa. Passamos a acreditar que nosso valor está no que fazemos e não em quem somos em Cristo. Isso nos leva ao esgotamento, à frustração e a uma vida cristã sem alegria. Deus quer que ministremos, sim, mas a partir de um coração cheio de sua presença. O serviço deve ser fruto de uma intimidade profunda, não uma obrigação mecânica. Não há produtividade espiritual verdadeira sem comunhão diária. Pergunte-se: você está servindo tanto que já não tem tempo para estar com Deus? Seu ministério tem te aproximado ou te afastado do Senhor? Comente aqui. Você já experimentou o cansaço de fazer muito sem receber de Deus? Como tem cultivado sua intimidade com o Senhor em meio a tantas responsabilidades? Sua reflexão pode inspirar outras pessoas a fazerem uma pausa e voltarem ao essencial: a presença de Deus. Hábito 5. Isolamento em nome da pureza. O quinto hábito também é muito comum entre cristãos sinceros, mas pode se tornar uma armadilha espiritual: o isolamento em nome da pureza. Muitas vezes ele nasce do desejo genuíno de evitar o pecado, proteger o coração e viver em santidade.
No entanto, se não for equilibrado com sabedoria, pode nos levar a construir muros que Deus nunca nos pediu para levantar. Alguns cristãos, ao perceberem o pecado no mundo, ou até dentro da própria igreja, decidem se afastar completamente, evitando qualquer contato por medo de se contaminarem. Mas Jesus não viveu assim. Ele se aproximava dos pecadores, tocava os impuros, amava os rejeitados e fazia isso sem perder sua santidade. Quando nos isolamos por medo, revelamos uma insegurança em nossa fé e identidade como filhos de Deus. A luz não foi feita para ser escondida, mas para brilhar na escuridão. O sal só tem propósito quando entra em contato com o que precisa de sabor. O isolamento extremo não significa pureza. Muitas vezes é um mecanismo de defesa, um medo disfarçado de zelo. Criamos bolhas espirituais onde só nos relacionamos com aqueles que pensam como nós, creem como nós e agem como nós. Mas esse não é o modelo de Cristo. Jesus orou para que fôssemos guardados do mal, não retirados do mundo. O chamado cristão envolve influência, missão e amor prático. A verdadeira santidade não teme contaminação, pois está firmada na presença de Deus. Já o isolamento pode nos levar a uma arrogância espiritual silenciosa. Começamos a acreditar que somos mais puros simplesmente por estarmos longe dos impuros. Mas isso não é santidade, é desconexão, é deixar de ser luz nas trevas. Você já sentiu vontade de se afastar de tudo para proteger sua fé? Já confundiu separação com obediência? Comente aqui. Você já viveu essa tensão entre proteger seu coração e cumprir seu chamado de alcançar os outros? Como você equilibra a santidade pessoal e a missão de ser luz no mundo? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que enfrentam o mesmo desafio. Que o Senhor nos ensine que a verdadeira espiritualidade não é sobre fugir, mas sobre brilhar com sua luz, mesmo em meio ao caos. Agora que exploramos juntos esses 5 hábitos que parecem espirituais, mas podem estar nos afastando de Deus, é hora de uma pausa sincera para a reflexão. Não para sentir culpa, mas para permitir que o Espírito Santo nos revele o que precisa ser transformado. A religiosidade sem relacionamento, o orgulho espiritual, a obediência baseada no medo, o ativismo exaustivo e o isolamento disfarçado de pureza são armadilhas sutis. O mais perigoso? Muitas vezes, esses comportamentos são elogiados dentro da própria igreja. Mas Deus não nos chamou para parecer espirituais. Ele nos chamou para sermos verdadeiramente íntimos dele. Então, pergunte-se: como está o meu coração diante de Deus? Será que minha espiritualidade tem sido uma aparência ou uma expressão viva de amor por Jesus? Será que estou buscando a aprovação das pessoas ou a presença de Deus? Será que meu serviço é fruto da minha intimidade ou um substituto para ela? Será que meu isolamento tem sido uma desculpa para não amar como Jesus amou? O Evangelho não é sobre perfeição externa, mas sobre transformação interna. Não é sobre religiosidade, mas sobre relacionamento. Se em algum momento deste vídeo o Espírito Santo falou com você, não ignore isso. Deus só pode transformar aquilo que entregamos a Ele. Agora eu quero te ouvir. Qual desses hábitos mais te confrontou hoje? Você já viveu ou ainda vive essa luta? Deixe seu comentário. Sua resposta pode ser a confirmação que outra pessoa precisa para mudar de direção. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus nos ensine a discernir o que é aparência e o que é essência. Que Ele nos traga de volta ao centro, Cristo. Tudo é por Ele, para Ele e nele. Amém? Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de mais conteúdos que edificam sua caminhada com Deus.